Bem, então, eu vou me apresentar. Eu sou o professor Henrique Lindenberg, eu sou da Civil, do Departamento de Engenharia de Estrutura e Geotécnica, e sou o presidente da Comissão de Relações Internacionais. O professor Fernando Fonseca, que é da Elétrica, e é vice-presidente da Comissão de Relações Internacionais, é ele que vai fazer a apresentação. Na realidade, ele tem lá ele tem uma apresentação, então normalmente ele fala, depois eu complemento. No caso, ele vai se atrasar, então eu vou começar, e eu vou ter que ir embora 15 para 1, porque eu dou aula 1h10. Então, me parece que acho que quase ninguém dá aula na sexta-feira à tarde na escola, mas lá na Resistência 1 dá aula na sexta-feira há várias décadas. Então eu vou começar falando algumas coisas. Ontem, um aluno, que eu não sei se está aqui ou não, me procurou para saber detalhes de como era o curso da Supelec, questão de ênfase da Supelec, etc. E, bem, a minha resposta a ele, e eu já vou dar essa informação a vocês, é que nós não conhecemos os cursos. Ou seja, nós não conhecemos os cursos das escolas. Eu, por exemplo, sou responsável pelos acordos com a École de Pont, com a École Polytechnique, a École des Arts et Métiers, com a PUC do Peru, mas eu não conheço direito os cursos dessas escolas. Na verdade, a gente, quando faz esses acordos, nós procuramos não colocar no acordo as estruturas curriculares, porque esses acordos muito específicos, eles acabam sendo muito complicados, porque as estruturas curriculares mudam. Então, nós estamos atualmente com um caso de um aluno do Peru que está aqui. Bem, mas então, no acordo com o Peru, eles querem colocar informações ligadas à estrutura curricular, mas a nossa estrutura curricular mudou. Então, o aluno veio conversar comigo para saber o que ele faz. Bem, o que eu disse para ele, que ele faz, porque o espírito é sempre esse, o aluno deve fazer aqui exatamente o que os alunos nossos fazem aqui. E vocês deverão fazer no exterior exatamente o que os alunos das escolas do exterior fazem. Então, é essa a ideia. Mas, então, nós não conhecemos em detalhe os cursos deles, e mais, é muita responsabilidade nossa, para nós darmos essas informações para vocês, então, primeiro sem conhecer direito as estruturas, e depois, lá também as coisas mudam, e mudam bastante. Nós temos esses programas, atualmente já está fazendo quase 20 anos, e nesses 20 anos, a nossa estrutura curricular mudou, acho que 2 vezes, e as estruturas deles mudam também. Então, a gente não conhece essas coisas, então eu peço que vocês procurem nos sites. Nem sempre os sites são bons. O nosso em particular, imagine um aluno estrangeiro querendo entender alguma coisa do nosso curso pelo nosso site. O nosso site é um desastre. Todo mundo sabe disso, eu já falei isso para o diretor da escola. No momento temos uma diretora, o diretor anterior já falei para a diretora. Outro dia teve um congresso de graduação da USP, eu falei isso, então, para o pró-reitor da USP, que o nosso site é muito ruim, nosso site é péssimo, nosso site é em português, não existe um Júpiter em inglês, porque eu ainda falei, tem que ter um Júpiter em inglês. Não adianta, no nosso site até é possível o aluno entrar, ele clica na disciplina, ele vai conseguir enxergar o programa dela em inglês. Mas as da matemática ele não vai conseguir fazer isso, e toda a explicação de como é a estrutura do curso também não vai estar em inglês. Então, vocês podem ter dificuldade com algumas escolas, por exemplo, nas escolas alemãs, eu já tentei ver coisas, nem tudo está traduzido para o inglês, mas é por ali que vocês vão ter que procurar essas informações. E a minha sugestão, eu acho que a melhor maneira de vocês resolverem essas dúvidas é com os nossos alunos que estão lá. Então, vocês entrarem em contato com os alunos da Poli que estão lá e fazerem essas perguntas para eles. Não só eles vão poder dar as informações, mas também dar sugestões do que vocês devem fazer e o que vocês não devem fazer. Então, acho que isso é extremamente importante, vocês, então, saberem disso. Outra coisa, com relação a nível, por exemplo,
de proficiência linguística exigido por essas escolas, também nós não vamos dizer isso para vocês. Primeiro, porque nós não sabemos. E depois, porque também, de novo, é a mesma coisa, a gente dá uma informação errada, depois, então, os culpados vamos ser nós vamos sermos responsáveis por isso. Então, isso deve estar escrito no site. Se não estiver escrito no site, vocês podem entrar em contato com o Serviço de Relações Internacionais das Escolas para perguntar. Normalmente, quando não está escrito, é que não tem. Mas vocês procurem essas informações também. Com relação aos processos seletivos em si, são 2 processos seletivos que estão abertos, o processo para os alunos do 2º ano e o processo para os alunos do 3º ano. Os alunos que eventualmente não vierem a ser selecionados este ano, sobretudo no processo do 2º ano, todos os alunos depois vão fazer provas ou entrevista de alguma forma. Todos os alunos do 2º ano, eles vão, a seleção vai abranger uma seleção feita por franceses. Então, no caso das escolas centrais, virão franceses aqui que vão entrevistar os alunos que nós pré-selecionarmos. E no caso da École Polytechnique, os alunos vão fazer um vestibular, ou seja, a École Polytechnique ela tem um vestibular nacional, um vestibular para a França, para os franceses, e ela tem um vestibular internacional, que ela aplica em vários países, e os alunos nossos vão fazer o vestibular da École Polytechnique aplicado no Brasil. Então, nesse caso, vocês vão ser pré-selecionados, etc. Nós vamos enviar essas informações para as escolas, são eles que vão dizer que alunos eles vão entrevistar, que alunos eles vão, então, selecionar para o vestibular internacional da École Polytechnique, e os alunos que, eventualmente, não vierem a ser aprovados, não forem selecionados para essas escolas, vocês podem tentar de novo no ano que vem. A única exceção é a École Polytechnique. A École Polytechnique, ele só aceita que o aluno tente uma vez, e depois não pode de novo. Vocês podem até tentar de novo aqui, mas se nós enviarmos o nome de vocês para eles, então vocês não podem fazer isso uma segunda vez. Deixa eu só contar uma história interessante. O Eiffel, da Torre Eiffel, ele queria fazer a École Polytechnique, ele tentou a École Polytechnique, não conseguiu. Ele tentou uma segunda vez, naquela época, de alguma forma, então ele conseguia fazer uma segunda vez, também não conseguiu. E aí ele fez a Escola Central de Paris, e aí ele se tornou a maior propaganda da Escola Central de Paris, é dizer que o Eiffel estudou lá. Mas ele tentou a École Polytechnique e não conseguiu. Então eles perderam essa oportunidade. Por outro lado, na Polytechnique, estiveram bem. Várias outras pessoas extremamente importantes. Com relação ao processo do 3º ano, dos alunos do 3º ano, então, então, são poucos os que vão fazer. Só as escolas francesas fazem essa fase de ou entrevistar, ou de... O Paritech, por exemplo, do grupo Paritech, isso é importante. O grupo Paritech é um conjunto, um grupo de... São 10 escolas. Nós não temos acordo com todas elas, porque tem uma, por exemplo, que é de estatística, então nós não temos acordo com essa escola, que é ligada à matemática, mas há 2 escolas que são do grupo Paritech, mas que não participam do grupo Paritech aqui. Ou seja, vocês têm as opções, né? Então vocês têm as várias opções, vocês vão então escolher as opções, até 5 opções, que vocês vão colocar na ordem de preferência, como vocês fazem no vestibular, e Paritech é uma dessas opções. O Paritech vai englobar, eu vou ler quais são as escolas, mas tem 2 escolas de Paritech que não participam disso, que são a École des Ponts et Chaussées e a École des Arts et Métiers, 2 das quais, então, eu sou o responsável, porque elas acham que a nossa seleção tem sido bem feita e gostariam que nós continuemos a selecionar os alunos para Paritech, para essas escolas. Então, elas não entram na opção Paritech. Se vocês quiserem, então, por exemplo, a Gros Paritech e École des Ponts, vocês têm que pôr uma e outra.
As escolas que são do Grupo Parritech, Grupo Parritech, Chimie Parritech, Instar, eu não vou falar o Parritech, porque todas elas têm, SPCI, Instituto de Ótica, Minas e a Telecom. Então, essas escolas, elas fazem parte do Grupo Parritech. Vocês serão submetidos a uma entrevista, vocês vão fazer uma prova. Acho que primeira ordem, primeiro faz a prova, depois faz a entrevista, eles virão aqui. Vai ter um acúmulo, vai ter uma superposição aqui nos dias. Eles vêm nos dias Parritech, vêm no dia 4 de outubro, e Central Supelec é 4 e 5 de outubro, então eles vão vir no mesmo período. Bem, mas então eles vão entrevistar. Nós, antigamente, nós fazíamos, até 2016, nós pedíamos para os alunos se inscreverem separadamente nessas escolas. Mas eles próprios pediram que não fizéssemos isso, que eles gostariam que, então, o Parritech fosse unido num único grupo, numa única opção, e eles gostariam, então, de, nas entrevistas com os alunos, eles sentirem melhor, de fato, qual é o perfil do aluno e sugerirem a escola que seria mais adequada para aquele aluno. Isso foi feito pela primeira vez o ano passado. Então, eles sugeriram, por exemplo, que eu acho que uma aluna vá para a SPCI. É a primeira vez que nós vamos ter um aluno na SPCI, que foi uma sugestão deles. Mas é claro que nessa entrevista vocês, então, vão dizer quais são as preferências, etc. No caso das escolas centrais, que são 5 escolas centrais, uma delas não tem, ela não se chama École Centrale, ela se chama Centrale Supelec, que é a de Paris, que se uniu com a escola Supelec, e ficou com esse nome composto. No caso das centrais, vocês podem indicar até 3 dessas escolas, na ordem, e depois aí vai ter uma entrevista para selecionados, vai haver uma entrevista, e aí nessa entrevista vocês podem dizer quais são as escolas das suas preferências. Isso varia muito com relação... cada escola tem cursos, tem alguns cursos em uma escola, não tem curso em outra. Por exemplo, engenharia naval provavelmente vai ser feito em Nantes. Civil pode ser feito em Lille, pode ser feito em Lyon, pode ser feito em Marselha. Bem, então, dependendo um pouco da habilitação do aluno, aqui tem as escolas para as quais eles vão direcionar os alunos lá. A última coisa que eu gostaria de comentar, antes de passar a palavra ao professor Fernando, é o seguinte. Essas escolas que vêm fazer entrevistas aqui, elas entrevistam alunos não apenas da Poli. Então, no início, quando nós começamos esses programas, há quase 20 anos atrás, eram poucas escolas. Então, nós éramos das poucas escolas que tinham programa de duplo diploma. E aí, então, os nossos alunos, em geral, todos conseguiam bolsa Eiffel, que é uma bolsa muito boa, etc., porque eram poucos candidatos para aquelas bolsas Eiffel. Atualmente, existem muitas escolas brasileiras que participam desses programas. Então, por exemplo, tanto as escolas centrais, quanto o Politecnico, quanto o Parritech, quando eles vierem para cá, eles vão entrevistar alunos de diferentes lugares. As escolas centrais, eles entrevistam os alunos daqui, São Carlos, então, daqui, São Carlos, Unicamp. Depois eles vão ao Rio Grande do Sul, a Federal do Rio Grande do Sul. No Rio de Janeiro é a PUC e a Federal do Rio, e também o Ceará. O Parritech, além de nós, então tem o Rio também, e tem o ITA. O ITA entrou em várias, a Politecnico, por exemplo, tem levado muitos alunos do ITA. Esse ano eles levaram, acho que 17 do ITA e nenhum da Poli. Então, eles vão em vários lugares. E aí, na hora de selecionar os alunos, eles vão pegar os melhores desses lugares todos que eles viram. Então, são eles que depois decidem quais são os alunos que eles vão escolher e para que escolas eles vão escolher em função de tudo isso. Então, em função desse panorama que eles têm do Brasil, dos alunos brasileiros, etc., são aí que eles vão fazer as escolhas. Então, eles é que vão selecionar isso em função de tudo isso que eu acabei de comentar. Bem, o professor Fernando Fonseca já chegou, eu vou passar a palavra a ele.
Depois, eu não sei até que horas ele vai fazer a apresentação, e aí depois, se for o caso, eu ajudo a responder perguntas, mas como eu disse, quando for 15 para 1 eu vou ter que sair. Então é isso. Bom dia a todos e a todas. O que eu vou me ater com mais tempo é no preenchimento e em alguns detalhes que a gente tem sobre esses duplos diplomas. O que eu preparei para trazer para vocês foi um pouquinho, que é uma pergunta que sempre vem para nós, qual é a média que eu preciso para ir para esse ou aquele lugar. Então, desde o ano passado, a gente tem feito tem mostrado para vocês que é uma coisa muito variável. O que vocês têm que pensar? Depende do grupo que está, da sua média, que nem um vestibular, você pode ir muito bem num ano e ter muito mais gente que vai melhor que você. Você deu o máximo naquele ponto. Aí você olha a nota de corte e fala, poxa, mas a nota de corte aumentou, subiu, desceu. Por quê? Isso é feito em função das pessoas que estão concorrendo. O que a gente quer colocar para vocês, que ninguém deve se colocar fora antes, previamente, falar, eu não consigo. Isso que não pode fazer. E aí eu mostro para vocês quais são as notas mínimas em cada curso, eu vou mostrar para vocês hoje, que conseguiram alguma seleção o ano passado. O que não dá para mostrar, que eu não tenho aqui para mostrar para vocês, é quem entrou aonde. Porque, para o meu modo de ver, não tem nenhuma relação do que aconteceu ano passado com o que vai acontecer esse ano. Mas o que a gente quer mostrar para vocês, que é muito variável e que a nota depende de curso para curso. Então, o que é importante que vocês compreendam é que cada aluno vai colocar 3 opções no processo de escolas centrais, né? 4, e vai colocar... 3 escolas no processo do pessoal que está... No processo do segundo ano, vocês podem colocar até 4 escolas, sendo que 3 são escolas centrais. Até no máximo 3 escolas centrais. No outro são 5. E Parintec é uma das opções. Tá. E aí, no processo seletivo unificado, que é para quem está no 3º ano, este ano, e que irá o ano que vem, em setembro, mais ou menos nessa época, aí você coloca 5 opções. O que limita as suas opções? A sua proficiência linguística. Se você tem proficiência linguística em alemão, francês, inglês e italiano, você pode pôr qualquer uma. Certo? Não tem problema nesse sentido. E essas escolhas, o que acontece é o seguinte, é que algumas escolas, por exemplo, que tem a 3ª etapa, que a gente chama, que é quando eles vêm aqui, é um número pequeno das escolas, mesmo francesas. A maioria das escolas francesas, no processo unificado, ela é um critério que depende só da seleção que nós fazemos. Por exemplo, uma das escolas mais procuradas aqui na Polo, que é a Ponte Chaussée, que tem vaga para civil, produção e mecânica, né? E ambiental, ela não tem 3ª etapa, certo? Vai ser escolha entre vocês. O que ela tem, por exemplo, a Ponte Chaussée no caso, ela não vai aceitar 5 vagas só de civil. Então ela quer um número de um determinado curso e quer no máximo 3 do mesmo curso. Então se tiver 5 vagas, por exemplo, vai ser 3 da civil, 1 da mecânica e 1 da produção. Então o que vai acontecer? Que, por exemplo, eu vou apresentar um gráfico para vocês que uma pessoa muito bem classificada não pegou nenhuma vaga. Então ela estava, quando a gente pega lá, faz o resumão lá, vamos ver quem entrou. Aí você pega a classificação do aluno, tinha uma média ponderada muito boa, só que não pegou nada. Por que ele não pegou nada e gente com média muito mais baixa pegou? Pelas opções que ele fez. Tem opções, fala, eu só quero essa escola. Ou eu vou para essa escola, não me interessa mais nada. Esse aluno que fica fora tendo média muito alta, porque podem ter outros 2 ou 3 que têm médias maiores que ele. Então, o que vocês não podem, é muito difícil vocês analisar, não dá para mapear isso. O que você tem que colocar é o que você deseja.
e você preencher as opções, as 5 opções, você tem 5 opções. Eu posso colocar só uma? Pode, 2, 3, quanto você quiser. Desde que você tenha proficiência linguística para provar em abril, mais ou menos março do ano que vem. No caso da França, você precisa ter isso antes. Você precisa ter lá os índices que a França exige, que a gente imagina previamente, mas a gente não sabe exatamente, tem que acompanhar, mas no mínimo é B1 em francês. Nunca foi abaixo disso. Então, se você tem que provar o B1 em francês, até o fim do ano, não no momento do processo seletivo, não no momento da inscrição. Certo? Então, mais uma vez repetindo, todo mundo que está permitido a entrar no processo seletivo, ele pode escolher, dependendo do edital, 4 ou 5 opções, segundo a proficiência linguística dele. Vamos supor que você coloque uma escola de Darmstadt ou Aachen, e você nunca estudou alemão. Não, eu vou estudar alemão se eu conseguir a vaga. Quer dizer, o resultado vai sair em setembro, você vai dali 8 meses, você acha que vai aprender alemão? Você não vai aprender alemão para aprender engenharia. Uma coisa é sobreviver na Alemanha pedindo água, onde cadê o banheiro, coisa assim. Outra coisa é chegar na sala de aula e aprender engenharia. Então você não vai aprender engenharia se você não estudou alemão ainda. O que significa isso? Que agora você vai mostrar para nós que você está estudando alemão há 1, 2 anos. Você tem alguma coisa de alemão. Se você não mostra agora, mesmo que você deseje, você vai estar fora da Alemanha. Essa vaga, por exemplo, está desclassificada para você. Certo? Se você não tem nenhuma proficiência que você possa mostrar algum indício de que você estudou a língua do país que você está indo, aí que não dá para fazer a opção. Tá? Outra coisa, o preenchimento das vagas, antes de mais nada que a gente disser, é exatamente como não é no vestibular. Você vai pôr 5. E você vai ser classificado por 4 critérios. São 4 itens, que eu vou mostrar para vocês. Foi lá classificado, teve 120 candidatos, a gente vai do primeiro ao último. Pega o primeiro e pega a primeira opção do primeiro. Preencheu. Pega o segundo, primeira opção. Pá. O ano passado, se não me engano, 59% pegou a primeira opção. Certo? Aí vamos supor, chegou lá o 25º. A primeira opção dele está preenchida, eu vou para a segunda opção. Ah, tem vaga na segunda opção? Preencheu a segunda opção. Aí cheguei lá no 70º, lá para tá a primeira, a segunda, a terceira opção, a quarta opção está livre. Ele vai entrar na quarta opção. Aí vem o aluno, depois que a gente colocou assim, que você entendeu, tá tudo vazio aqui, gente, pode vir. Tá? Eu vou dar prêmio para quem tiver que eu jogar aqui assim, uma vaga. Eu não queria essa quarta opção, eu só pus, porque tinha opção lá, eu pus, eu não estou interessado. Tudo bem, você não vai. Sabe o que acontece se você faz isso? Alguém que queria aquela vaga, que estava querendo ir, iria nela, não vai porque você está sendo bem classificado, você pôs para preencher, e aí às vezes não dá tempo de trocar o aluno. Não dá tempo, os tempos são as escolas que dizem. A gente faz isso com muita antecedência por um ano por causa da França. Até o dia 20 de dezembro, todos os alunos da França já saberão para onde irão. Por que isso? Porque eles têm o concurso da Bolsa Eiffel. E os outros países? E os outros aí? Alemanha, Itália, Espanha, Portugal, Bélgica, todos os outros. O que acontece? A gente fica aguardando para fazer a candidatura de vocês lá para o março. Certo? Até março não acontece nada. Você vai saber o resultado em setembro, e aí só em março que as coisas vão se mover. Porque o processo de abertura, de recebimento de candidaturas, vai acontecer só o ano que vem. Mas você com isso, o que a gente viu? Porque, primeiro, você tinha que fazer vários concursos. Então a gente vai fazer um só, você vai pôr as classificações, mas pelo amor de Deus, só ponha para lugares que você possa ir, que você vá. Se você não quer, não preenche. Se você jamais iria, você atrapalha pra caramba e tira alguém da jogada se você pegou e depois não quer ir. Então o que tem acontecido é isso, que leva um tempo, então, até fevereiro, março, ainda dá para fazer segunda chamada, se você desistir.
Não, o cara recebe a quarta opção dele, não era bem o que ele queria, ele passa dezembro, janeiro, fevereiro, na hora que precisa da documentação, fala, acho que eu não vou não. Puxa, tem acontecido isso, é chato, eu posso fazer o quê? Não posso fazer nada. Só que eu não posso chamar mais ninguém. Então essas escolhas, são 2 critérios, você está interessado, veja as escolas, são escolas todas excelentes, a gente não está pondo essas escolas se a gente não confiasse nelas, elas são diferentes, elas têm as suas peculiaridades, e elas propiciam que vocês façam esse intercâmbio de longo termo, de muito tempo. O duplo diploma está cada vez mais seletivo, e você vê que quem concorre ao duplo diploma, não concorre se ele estiver muito fora do perfil. O que é o perfil? Não é uma exigência nossa. Você pode ter dependência? Pode. Mas, quem tem ido nos últimos anos, não tem nenhuma. Ah, mas eu tenho 1, 2, 3 dependências, reprovações que eu já matei. Lógico que tem que ter matado, sem dúvida nenhuma. Mas já tive, eu posso concorrer? Pode. Só que, pelo número de vagas que nós temos e pela seleção que a gente faz, fica mais difícil obter uma vaga. Vocês vão ver que o ano passado, tivemos alunos que foram classificados, mas não tinha vaga para eles, ficaram esperando, não foram. Por quê? Quando você cai no ranking, porque isso vai afetar, porque veja só, isso afeta pouquinho na sua média, mas você está mexendo entre os melhores alunos da Poli no seu ano. Então qualquer coisa afeta. Agora, se você tiver mais de 5 reprovações, me desculpe, você não vai ter jeito. Não é eu que digo, é os fatos que dizem os últimos 18 anos nossos. Entenderam? Então, realismo. Dá para entrar com o meu perfil? Dá. Aí eu falei, mas você não falou para concorrer e nunca desistia? Tudo bem, mas tem que ter um pé no chão, né, chefe? Eu até gosto quando eu vejo um cara com 17 reprovações tentando entrar, pegar ponto de chaussee. Falei, esse cara, eu acho legal isso. Ele não vai entrar nunca, né? Não vai pegar. Mas ele não desiste. O cara não quer saber. Porra, mas caramba, como que o cara... Mas tudo bem, ótimo, mas não vai para frente. Certo? Realismo. E aí você, pé no chão, para onde você iria mesmo. Não está no seu radar de certas escolas, mas, puxa, teve essa chance, vou dar uma olhada nelas. E aí eu vou contar a questão de Portugal. Portugal é o sistema mais claro que a gente tem de mudança de visão de tudo. No início, quando entrou Portugal, 6 anos atrás, a gente estava antes do Ciência Sem Fronteira, e não era muito coisa, Portugal, falar português, não sei se eu vou. Então a gente tinha 5 vagas, 3 candidatos, da terceira à quinta opção. Então a gente não preenchia 5 vagas. Porque o cara pegava alguma vaga, ia 1, 2 caras. Esses caras começaram a ir, começaram a voltar. Quando eles voltaram, o depoimento mais legal que eu tenho de Portugal, eu falei, professor, eu esperava tudo, puxa, tudo que o senhor falou sobre o IST era verdade, a escola é excelente, adorei tudo. Mas eu não imaginava uma coisa, voltar com proficiência em inglês. Isso eu não esperava. Porque ele fez todo o curso em inglês em Portugal. Aí ele voltou, aí no ano seguinte começou a aumentar o número de vagas, o número de procura. Nós subimos para 10 vagas. O ano passado teve 25 candidatos, 15 em primeira opção. 15 em primeira opção. E tinha 10 vagas. Tá? Por quê? Porque ninguém se punha a conversar, a ver essas coisas todas. 6 anos passados, Portugal é uma excelente opção para qualquer formação. É o único diploma de engenharia naval que a gente tem atualmente. Que faz engenharia naval. Tá? Bom. O que eu queria colocar para vocês? Então, vocês estão cansados de ouvir, desde que vocês entraram na Poli, que vaga é uma coisa, bolsa é outra. Não existe nenhuma relação entre uma e outra. Hoje a gente faz tudo pela intranet. Então, nesse sistema da intranet, o Fernando saiu. Eu vou falar, isso aqui é o que está na intranet, e eu queria ressaltar algumas coisas. Tem um caminho, tem o sistema que vocês vão entrar, cadê o Ágata? Isso aqui, isso, que é isso aqui, né? Ó. Você entra, e aí você vai preencher isso aqui, você vai achar isso aqui é do ano passado, né? Esse aqui é o do ano passado, então vai ser para 2019, porque vocês vão em 2019, você vai preencher esse material,
E aí é importante que, se não tiver todos os formulários, tudo preenchido, a sua candidatura não vai ser considerada. Outra coisa, você começa a preencher, não dá para entrar de novo e preencher em outro lugar. Apareceu, né? Ah, tá. Você tem um preenchimento, que enquanto você não acabar, você vai poder ficar modificando. Na hora que fechar, você errou. Então você pode voltar lá, mudar alguma coisa, pôr mais informações, coisa do tipo. Tá? Mas tem que pôr tudo. Aí tem o processo seletivo e vai ter currículo, projeto profissional, listar. Esse aqui é um pouquinho da... Tem algumas informações que eram do aproveitamento de estudo, a gente passa. E aí você vai dizer isso aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Você vai dizer se é fraco, isso é muito relativo, né? Eu acho que é fraco, outros acham que é médio, outros acham que é excelente. Tudo isso, no dia da entrevista, se você chegar até a entrevista, você vai mostrar para nós por que você classificou dessa maneira, o que você fez para obter isso. Então, o que serve para você, que você vai colocar isso daí e vai trazer no dia da entrevista? Tudo que você conseguir provar que você estudou determinada língua. Certo? Sei lá, estudou numa escola, lá, fez uma escola numa determinada língua, tem um diploma, tem aqueles diplomas mais doidos que existem, aqueles códigos, aqueles sopa de letrinha, lá você traz tudo. Isso serve para nós entendermos se você está se preparando. A gente ainda não sabe se você tem o nível necessário, porque fez A, B, C ou D. Mas a gente vai levar em consideração que você se preparou, que você foi atrás, que você fez um planejamento para ir. Que você não está aqui de paraquedas, só porque tem nota boa. Entenderam? Por quê? O que vai valer na hora que você for para o intercâmbio? Proficiência linguística. O que é proficiência? Proficiência não é diploma de curso de inglês, alemão, seja o que for. Você pode me trazer 10 diplomas de qualquer língua, de grego, de não sei o que for lá, e eu não sei o quanto você aprendeu. Você fez lá, sei lá como era a escola, se dava certificação automática, se não sei lá o que era. E você pode ter aprendido, sei lá, assistindo filmes, estudando sozinho, com a avó, e porque você ouvia não sei o quê, porque você morou no estrangeiro, você não tem diploma disso. Quem que prova o quanto você aprendeu? O exame de proficiência. É isso que faz o exame de proficiência. Ah, mas eu tenho FCA, FCBC, PTC, tudo bem. Tem escola que aceita esses monte de exames. Mas aquilo que é inquestionável é os exames principais. ONDAF para a Alemanha, Delphi para o francês, TOEFL para a língua inglesa e o IELTS. Essas proficiências, elas custam caro, por isso a gente não faz toda hora. Algumas têm validade, aquela coisa toda. Mas essa que é irrefutável. É essa que, se você tiver alguma, lá em fevereiro, para a maioria dos cursos, e de francês até o fim de dezembro, você não deve nada para ninguém. Então você tem que pensar em fazer a proficiência. Não pode pensar, será que vão considerar o meu diploma que eu fiz, o assado? Puxa vida, pode ser, mas já pensou, você faz tudo, pega a vaga, vai lá, blá, blá, e aí eles não aceitam o seu exame de proficiência? Porque você quis economizar, sei lá, 200, 300, 400 reais. Você já investiu tanto na sua vida, esforço, tudo. Então pensa bem nisso, pô. Pensa em proficiência. Não interessa os exames que você tem. Então, entenderam? Para nós, você não vai trazer o TOEFL. Se você tiver, você traz, lógico. Você não vai precisar trazer. Você vai precisar trazer provas de que aquilo que você colocou ali, você tem lá como provar que está fazendo. Ah, eu sei, eu tenho avançado, porque eu, quando criança, fui alfabetizado lá, porque meu pai morou, minha mãe, blá, blá, blá. Aí, tudo bem, aí a gente vai ter que acreditar em você, e você lá na proficiência vai fazer. Vai provar isso. Tá? Aí você vai listar ali as opções que você vai colocar, né? Vai ter todas as opções para você colocar, e diz se você está participando. Não, isso aqui não vem ao caso, porque a gente tem os processos da UCANI. Nenhum processo impede você de participar de outro. Se você está participando de alguma outra coisa, outro processo na UCANI, por exemplo, você pode dizer, não é que eu vou esconder, porque senão eu não vou. Não, a gente quer saber. A gente quer saber se você está se virando, se você está lutando, se está fazendo uma série de coisas. Não quer te impedir, você está lá, não vai poder entrar aqui. Não sei se você vai entrar lá. Como que eu vou tirar daqui? Nem o contrário. Mas a gente precisa saber o que você está fazendo. Aí você escolhe, depois... O grande problema, que você acaba de preencher e não envia. Tem lá um botão que você diz que acabou. Certo?
Então vai lá procurar esse botão, sei lá como está, onde que está isso aí. Você tem que ver que tem que ter garantia que manda recibo quando a gente manda. Um aluno clica, está lá a inscrição, ele consegue visualizar. Ah, ele já viu que está feita a inscrição. Tá. Qual é a data limite? Qual que é o horário limite? É meia-noite e às 5 da... Hã? 13 às 11 horas. Vixe, já pensou que data terrível? Hã? Às 23 horas? Então tem que ver a hora que esse negócio fecha. Depois não tem como vir trazer papel para nós. E não deixa para a última meia hora, né? Se metade daqui tiver na última meia hora preenchendo, vai dar um colapso no sistema, não vai? Pô, mas se você deixar passar... Meu... Vai preenchendo, vai pegando cuidado, não precisa dar o clique final que você terminou, vai pensando, vai pesquisando, se você ainda não pesquisou, que já devia ter pesquisado as escolas, mas tudo bem, você vai olhando, conversando, e vai se preparando para não fazer isso em cima da hora. Quem pode entregar em papel? Só quem, por algum motivo, fez, por exemplo, transferência externa, trancou e saiu do andamento normal. Então vai lá na CRINT, fala com a Silvana, fala com a Mariana, fala com o Fernando, com o Roger, com quem for, que estiver atendendo vocês, fala, aconteceu isso, então eu estou, de fato, no segundo ano, no terceiro ano. A gente vai analisar para ver se você vai poder se inscrever como papel, por meio do papel. O que você vai fazer? Vai pegar essas informações e vai entregar lá na secretaria, lá na CRINT, esses formulários. Tá, então não conte com isso daí, que se você é do ano correto, você vai ter que preencher por aqui. Aí vamos lá, as informações sobre esse preenchimento. O CV, você deve colocar todos os fatos e situações importantes que não estão no histórico escolar. O CV está tudo da sua vida paralela, certo? A sua vida não acadêmica e tudo que você fez antes. O que interessa? Interessa onde você fez o primário? Não interessa. Agora, se você fez isso na Inglaterra e foi alfabetizado, interessa. A maioria das pessoas não interessa saber a escolinha que você entrou. Certo? O que você vai colocar? Eu coloco só o que eu fiz em termos da minha formação. Quero fazer engenharia elétrica, então tudo que eu fiz em termos de engenharia elétrica. Não interessa. É tudo. Esporte, cultura, voluntariado, atividade, tudo você coloca. Para a gente ver o quê? Como é o seu perfil. Então, o que a gente enxerga no CV? Porque ele vai ser analisado. No CV, você pega a nota do cara, tem um monte de nota 7. Um monte de nota 6.9, 7.4. Aí tem não tantos de 8. Aí tem, sei lá, que tem alguém de 9 aqui. Certo? Essas notas todas. Quando você classifica aquele monte de gente de 7, o que distingue o aluno? Distingue que ele conseguiu um 7... fazendo grupo de extensão, participando do Grêmio, sendo voluntário, trabalhando numa ONG, e o outro que faz 7 e não faz absolutamente nada a não ser estudar. Opa, muito bom que você está se dedicando ao curso. Mas é lógico que o cara que faz tudo isso e tira o mesmo 7 no mesmo curso, porque não adianta ser 7 em cursos diferentes, ele tem um diferencial. E na análise curricular, né, do currículo e do plano profissional, isso vai pesar na hora que vai ser avaliado. Tá? Porque a gente precisa, vocês precisam nos ajudar a conhecer vocês. Agora você não põe informação. Então o caso típico é de um cara que tinha feito durante o colégio técnico um aplicativo que tinha tido, sei lá, acho que 80 mil downloads. 80 mil. Aí não tinha nada no histórico dele. Aí na entrevista, mas o que você fez? Fez isso, eu fiz uma coisa. Aí ele falou assim, eu fiz um aplicativo. No tempo. Aplicativo sobre. Uma bobagem, era um brinquedinho lá, um joguinho que eu fiz. E quantos baixaram? 80 mil. 80 mil? 80 mil, cara, você acha que é irrelevante? Mas cadê? Onde você pôs? Eu não pus, eu fiquei com vergonha, porque isso aqui era uma bobagem, um joguinho bestinha lá que eu fiz. Mas 80 mil quiseram pelo menos ver. Não sei se eles jogaram. Coloca lá no devidos. Você teve, por exemplo, alguma distinção durante o colegial? Alguma distinção agora, não sei nisso, não tem muita. Mas você ganhou, você participou em como falar aquelas? Olimpíadas. Aí você participou de 20, foi para a segunda fase em 10 e ganhou uma. Aí você só põe uma. Só que eu ganhou, porque as outras não valem, né? Cara, você faz 15 anos que você faz isso, cara. Como você aguenta?
Certo? Então não é só o sucesso, só aquilo que você acha mais importante. Você coloca o perfil de como você é. E isso vai no CV. Porque o CV é livre, você vai escrever o que você quiser. Não pode ser mais de 2 páginas, 2, 3 páginas no máximo. Não pode ser uma coisa muito, mas você precisa expor o como é você, como você é, o que você fez. Isso do CV é o passado seu. O plano profissional é o seu futuro. Você vai explicar para nós por que você pôs aquelas opções que você pôs. Então o que a gente quer saber nesse plano profissional? É porque, por exemplo, você quer fazer internacionalização, mas não gasta mais de 2 parágrafos com isso. A gente sabe que é importante, o professor Henrique está fazendo isso há 21 anos, eu há 18 anos, porque a gente acha que é importante. Certo? Mas você pode escrever os seus motivos. Tá. Depois você vai falar das escolas que você escolheu. Onde que aquela escola vai ajudá-lo a chegar aonde você quer chegar na sua vida profissional. Por isso que é plano profissional. Não é plano de vida. Quero ficar rico, quero montar uma empresa. Não, não. Plano profissional. E aí você vai dizer mais de quem que você vai explicar mais. Da quinta opção? Você vai falar da quinta opção, mas você tem que falar da primeira opção. Eu quero ir nesta escola, porque aqui nessa escola existe a ênfase tal, 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 tem esse laboratório, tem essas disciplinas, e eu gostaria de trabalhar assim, assim, assado, e eu gostaria de complementar os meus estudos, porque o Napoli eu tenho assim, 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 eu quero fazer isso, 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 e eu acho interessante estudar nessa escola, porque quando eu me formar, eu quero trabalhar aqui, acolá, pá, 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 pum. Não dá para fazer isso muito, não, a gente vai responder no fim. Se eu abrir, cara, eu estou perdido, não cabe isso aqui. Então você vai colocar o que você viu naquela escola. Por que você está interessado nela? Isso estou dando um exemplo. Você tem que justificar porque você pôs essa, primeira, segunda, terceira, quarta. Natural isso. Por que você só pôs 3? Você vai explicar isso aqui, eu vou entender que aquilo que você está querendo fazer só tem nessas 3. Ou que você não tem proficiência nas outras que possam fazer isso. Não adianta você ficar discursando sobre a maravilha que é o duplo diploma, a vida profissional, o que é o exterior e não sei o quê. Você pode dizer, não, é muito legal morar no exterior, gostaria de ter essa experiência, nunca tive, pode falar. Mas você tem que concentrar o seu discurso em todas as opções que você pôs. Dando a maior parte do espaço para a primeira opção. Porque a maioria vai pegar a primeira opção. E eu quero entender se você sabe para onde está indo. Então, depois de 18 anos lendo esses planos profissionais, você começa a ler, você vê se o cara pegou uma carta padrão, aquela que está em algum ponto da internet, que aquele cara que foi, todos que usaram aquela descrição, e você vê, eu já li essas aí que vocês estão copiando. E aí você vê, putz, eu já li esse negócio. Já vi esse negócio. E é um padrão, é um negócio, sabe, genérico. É muito bom, engenharia isso. E não tem nada da escola em si. Você precisa se preocupar, de hoje até fechar a inscrição, de justificar as suas escolhas. Dentro do campo que você tem que colocar. Então, a iniciação científica, ela tem um campo próprio. Tem, né? Continua tendo, né? Por quê? Eu preciso ter iniciação científica? Não, mas é um diferencial muito grande que você já pôde obter do início do vestibular, da entrada do vestibular até hoje. E isso não está no histórico. Está no histórico a iniciação científica? Não está no histórico. Quando você tem que pôr isso? No CV, no currículo. E aí você vai fazer o seguinte, se você tem uma bolsa FAPESP, ela tem um número. Você tem que dar um número. Se você tem uma bolsa PIBIC, ela tem um número. Você tem que dar um número dela. Se você tem alguma outra bolsa que não tem um número, você vai dizer, processo seletivo tal, 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 orientador tal, 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 terminado, vigente, eu comecei de tanto a tanto, estou fazendo, vou acabar tanto, você tem que dar essas informações para nós. Por que a iniciação científica é diferente? Porque já é um processo seletivo entre vocês. A gente sabe que a gente não consegue uma bolsa só porque quer. A gente foi lá, concorreu, teve uma vaga, o professor nos aceitou, a gente começou a trabalhar, uma série de coisas. Se você tem bolsa de iniciação científica da FAPESP, eu sei que você nunca teve uma reprovação, porque senão a FAPESP não aceita. Certo? Então, uma série de informações que antes era diluída, o cara punha de qualquer maneira, a gente abriu um campo. Você coloca tudo. Tudo que você tem relacionado à iniciação científica. Aí tem aquele caso, eu não tenho nenhuma bolsa dessa, eu trabalhei com fulano de tal voluntariamente. Legal, muito bom. Você vai pôr com quem você trabalhou, tudo. Se eu tiver alguma dúvida disso, eu vou telefonar para esse professor. Aí, Jair, tudo bem, isso aqui? Aí você conhece? Nunca vi mais gordo, cara.
Não, ele fala, não, o cara é muito bom, estava aqui, não consegui uma bolsa, porque foi isso. Ele vai falar, tá bom, legal, pum, pum, bom. A gente não faz isso, mas se eu quiser, eu tenho que saber com quem for falar. Entenderam? Então, desde a FAPESP, você tem número lá para lá, até aquela que você está fazendo um laboratório, porque você gosta da área, ou porque você não conseguiu a bolsa por qualquer motivo, você vai colocar. Tá? Precisa da carta do professor? Não precisa. Qualquer professor a gente acessa com o telefone aqui. Põe o nome dele lá que eu acho ele. Não tem problema. Não precisa pôr carta, pedir nada para ele. Nada disso. Não tem campo para pôr isso. Certo? Ah, outra coisa. Teve um ano passado que o cara só punha que estava fazendo. Não punha que já tinha acabado. Pô, por quê? Por que você não pôs aqui que já tinha acabado? Ah, eu achei que só que estava valendo que estava. Não, vida, tudo que você fez. O CV é tudo que você fez até aquele momento da inscrição. O plano profissional é tudo que você quer fazer a partir do momento que você entra. Então aí tinha lá, que tem baja, piano, futsal, sei que, prêmio Olimpíada, bolsa recebida no colegial, relacionar cursos de línguas que você fez, você vai pôr tudo no CV. A gente pede para você mencionar se você tem alguma cidadania europeia. Com a maioria todos os diplomas são europeus, a gente quer saber. Também não vai afetar nada se tiver, não tiver nada. Só que eu sei que quando você tem a cidadania europeia, você vai ter mais facilidade para obter o visto ou não vai precisar de visto. A gente quer saber. A gente quer mapear isso daí. O que está acontecendo, porque a gente sabe que vai depois, como te ajudar uma vez que você entre isso futuramente. Plano profissional, declarar a primeira opção, então mais ou menos 50% do tempo você vai falar sobre a primeira opção. Escrever sobre todas. Não precisa gastar muito tempo dizendo, não precisa gastar muito, não é que você precisa dizer nada, você vai dizer por que quer fazer intercâmbio, por que você fez engenharia, por que você optou, mas tem um espaço limitado. O que a gente vai querer é você mostrar para nós o sentido que tem a seleção que você fez. Porque você escolheu A, B, C e coisas assim. E aqui na questão do plano profissional, quando você fala da escola, somente por motivos profissionais. Você vem falar para mim que é super legal morar em Paris, você não precisa escrever isso. É desnecessário. Certo? Não quer dizer nada. Então não perca tempo. É pedir você deixar aquela linha que você vai falar sobre Paris, você vai falar sobre intercâmbio no exterior ou sobre a escola que você está querendo. Em si. O que é isso? Por que eu pus isso? Ah, bom. Aqui é a polêmica que está passando na CG agora, né? Está hoje na CG? A CG está rolando agora, né? Agora de manhã. Então é o seguinte, o duplo diploma, de modo geral, você vai substituir, por que de modo geral? Porque hoje eles estão batendo no martelo. Você pega o 5º ano, opa, apertei alguma coisa errada aqui. Voltou. Você pega o 5º ano, e você vai substituir o 5º ano, que a gente chama de módulo vermelho, agora todo mundo aqui é EC3, todo mundo aqui é EC3, e você vai fazer os 2 anos no exterior. Sempre foi assim, você substitui o 5º, o 8º e o 9º semestre por 2 anos no exterior. Qual que é a novidade aqui? Que quando você volta, em vez de você fazer o 10º semestre, você vai fazer o 8º. Opa, mas o que muda isso? Então calma. Quando você voltar, então quando você for para o exterior, você não vai fazer este 8º e este 9º semestre. Só que quando você voltar, você vai fazer o número de créditos do 10º com as disciplinas do 8º que você não fez. Que até aqui, isso aqui para quem está está fazendo o do unificado. Certo? O pessoal das escolas centrais, Politecnique, coisa assim, é um regime diferente, mas equivalente, é muito mais tranquilo. Você vai substituir o 5º e o 6º semestre pelos 2 anos que você tem lá e você continua do 7º em diante. Do 8º em diante, desculpa, do 8º em diante. É o 6º e o 7º você não vai fazer, vai estar dispensado, e você vai fazer o 8º, 9º e o 10º. Aí não tem muita dúvida, certo? Com os números de crédito, com as mesmas disciplinas, nada disso. O que muda é que no unificado, você não vai fazer esses 2 aqui,
E você vai fazer este número de créditos com a disciplina do oitavo. Sabe por que isso? Essa é a nossa proposta, que é razoável, que é absolutamente razoável, que a gente não tem ninguém ainda que voltou para a gente fazer esse teste. Quem está voltando estava no EC2 e vai fazer EC3, que está chegando agora. Não tinha ninguém que foi ainda. Mas a qualificação, o diploma que vai sair escrito lá, o curso que vai sair no seu diploma, ele vai ser esse feito até o oitavo semestre, não é? Porque no último ano, quem não for para o exterior, vai poder aprofundar a sua escolha ou mudar. Então você vai fazer, por exemplo, se está na mecânica, você pode fazer automobilística ou aeronáutica, você pode fazer biomédicas. Então o seu diploma não vai ser daquele último ano, vai ser dos 4 primeiros anos. E o que você não fez desses 4 primeiros anos? Você só não terá feito, no caso do unificado, esse semestre aqui. Certo? Então nada mais justo que quando você volta, você faça essas disciplinas. Mas se no 5º ano você for fazer 28 créditos ou 24, você vai ficar louco. Você tem que fazer ainda estágio e acabar o TCC. Então você vai fazer esse número aqui de créditos, mas essas disciplinas aqui, você vai conversar com o seu coordenador de curso e predominantemente ele vai te indicar para fazer essas disciplinas aqui. Certo? E aí, agora, isso é de curso a curso, isso não é problema de vocês, me desculpe que não é uma preocupação que vocês devam ter agora. O que a gente quer é que vocês tenham a possibilidade de fazer o duplo diploma e se formarem em 6 anos. O que você vai fazer quando voltar é um problema que está muito longo, que infelizmente você não vai poder mexer muito não, é o que a escola decidir. Porque é ela que vai dar o diploma para você. Mas é tranquilo, isso não é um problema para se preocupar agora. Você já sabendo que 2 semestres você não fará da escola. Certo? E a gente troca 1 ano aqui com 2 anos no exterior. Por que isso é importante? Porque você pode fazer no exterior não necessariamente o mesmo percurso que você fez aqui. Então você pode fazer elétrica até aqui, e aqui você fazer, por exemplo, no exterior, um curso que seja pertinente. Você aqui estava, sei lá, fazendo telecomunicações e você faz energia no exterior. Energia e geração. É dentro da grande área elétrica. Qual é o problema aí? A escola de lá tem que te aceitar. Então, quando você for escolher as escolas, você vai escolher uma escola, mas não necessariamente você precisa fazer exatamente o curso que você está fazendo aqui. Primeiro que vai ser difícil você escolher exatamente o mesmo curso, porque no ciclo que vocês vão fazer, que é o mestrado, o master ou laura magistrale, tem muitas opções. Então na mecânica tem 4 ou 5 opções, na elétrica tem 10, na civil tem 3, 4. Qual que você vai escolher? Qual que é exatamente o seu curso? Você vai escolher uma daquelas lá. Mas se eu quiser mudar um pouquinho e fazer cursos que não tem na Poli, engenharia aeronáutica, automobilística, matemática, biomédicas e outros que vocês encontrarem, você pode fazer? Pode fazer. Mas isso não é um problema de agora, é problema na hora de você escolher a escola. Essa definição vai ser feita lá quando você enviar o formulário na escola, lá para frente. Mas você fala, eu vou concorrer nessa escola, mas aqui eu estou pensando em fazer esse determinado curso. Você vai escrever aonde isso? No plano profissional. Tá? E você vai poder fazer, da nossa parte, a gente tem todo o apoio para isso, e essa é a nossa defesa, segundo perante a CG, que você possa fazer, desde que a escola que vai te receber aceite os seus 3 primeiros anos como pré-requisito para aquilo que você vai fazer. Então o que aconteceu? Aconteceu que alguém que estava fazendo um curso, sei lá, de elétrica, queria fazer engenharia aeronáutica. Aí não dá. Você não tem os pré-requisitos para fazer engenharia aeronáutica no exterior. Certo? Geralmente as escolas que mais permitem isso são as escolas italianas, Milão e Turim, mas a UTC, por exemplo, Copiene aceita, e muitas outras escolas. Você vai nas escolas francesas também, tem várias opções que você pode optar, que você vai ter que optar por uma. E ali não é exatamente o que você tem aqui, porque eles já abrem esse leque muito grande. Para vocês terem uma ideia, hoje nós temos 25 percursos de 5º ano, e temos 17 cursos. Fora os pré-mestrados.
São 42 percursos possíveis no quinto ano que você pode optar. Por quê? Porque você chegou, agora não dá para você fazer os 4 anos de poli num curso, sabe, e mudar radicalmente para o outro. Você não vai entender bolhufas. Não vai ter como fazer isso. Apesar que alguns cursos já são abertos e são concebidos para que várias formações possam vir. A civil, por exemplo, tem 3 quintos anos possíveis que você poder escolher. Tá? A mecânica tem 2 ou 3. A elétrica deve ter uns 7 ou 8 entre os 5 cursos que você tem. Então essa opção, que para nós é um pouquinho, lá é muito maior no exterior. E é possível você mudar. O percurso que mais o pessoal tem feito, diferente da poli, é automobilística, disparado. Depois biomédicas em segundo lugar. Depois engenharia matemática é o terceiro. E agora começou a ter engenharia aeronáutica. Também o pessoal que está conseguindo ir para o exterior e fazer engenharia aeronáutica. Principalmente em Milão. Dá para fazer isso. Isso é uma das vantagens, porque se você pode fazer um curso diferente da poli, desde que seja compatível e coerente, você pode fazer na poli, você pode fazer no exterior. Agora, qual que é? Por que estão decidindo? Por que isso já não está decidido? Que isso é entendido de diversas maneiras. A riqueza das escolas que a gente tem é tão grande que tem umas coisas meio malucas lá que a gente não está prevendo, que você nem imagina. Todas essas variáveis aí que a gente não tem controle, né, que a gente não sabe exatamente, que não é uma coisa previsível, você vai conversar com o seu coordenador de curso. De hoje até o fechamento da inscrição é meio complicado, você pode procurá-los. Tá? E trocar uma ideia com eles, com algum professor. Mas é principalmente durante o seu percurso, tá? E na sua volta. Então vamos supor que você faça um curso no exterior que te aceitam e que você não falou com ninguém aqui. Certo? Não, eu queria fazer engenharia marciana. Eu queria estudar Marte. Estudei engenharia marciana. Estudei tudo de Marte, atmosfera, blá, 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 blá. Chega aqui e fala, não dá. Isso não é nada. Não tem como eu te aceitar alguma coisa aqui. O que você faz? Perdeu? Não. Você vai continuar de onde você parou. O que significa de onde você parou? Onde você parou? Você fez até o 7º. Ou você fez até o 5º. Das escolas centrais não tem perigo, não tem como a gente errar ali. Então eu vou esquecer ali. No unificado, você fez uma coisa muito esdrúxula que permitiram você fazer. Você concluiu. Voltou que os dados. O que é isso? Só que não. O que você faz? Você continua de onde você parou. Você faz o 8º, 9º e 9º semestre. O que você perde? Você perde aquela troca de 1 ano por 2. Porque você fez uma coisa muito maluca. Você nunca perde. O que você não faz é substituir aquele semestre. Isso eu estou dizendo que, em tese, a gente ficou tão flexível, o currículo EC3 é tão fantástico para a internacionalização, que dá para fazer muitas coisas que eram totalmente extemporâneas, que é possível ser feita hoje. Só que é o seguinte, sempre, quem dá a última palavra? Essa é a gente, é o professor Henrique, eu, Silvana, Mariana, quem que dá a última palavra? O seu coordenador de curso no seu retorno. Não adianta, nem o diretor muda. O diretor não pode obrigar ninguém a aceitar o curso que você fez no exterior. É o seu coordenador de curso. Quem que tem que ser o seu amigão quando você estiver no exterior? O cara que você vai mandar lembrança de Natal, mandar um chocolatinho pela mamãe quando vai te visitar. Quem é? É o coordenador de curso. Você tem que estar em contato com ele. Você não precisa bajular, mas você precisa escrever para ele, falar o que você está fazendo. Guarda a pergunta aí, cara. Você tem que conversar com ele. Ele muda, você tem que ficar atento. Não é que você foi para Marte. Você não foi, você foi daqui. Você pode escrever para qualquer um, o tempo todo, se você estiver no Alasca. Então você tem que ficar esperto, pô. Eu não sei quem é, não sei o que é. Eu me nego a ensinar vocês como você vai se virar para achar o coordenador de curso. É melhor não ir. Se você não souber achar isso, é melhor não ir, que você vai se perder mais ainda. Tá? Então, o coordenador de curso é a pessoa que vai te ajudar, vai fazer. Ele pode demorar para responder, mas ele vai dar todo esse aporte, tudo isso, é ele que vai assinar o que seja lá o que você for fazer. E na pior das hipóteses, você teve a permissão da escola para estar 2 anos, você vai obter um diploma lá e você vai continuar da onde você parou. Vocês querem mais flexível com isso? Nenhuma escola de engenharia do Brasil tem isso.
Parece coisa natural, né? Era bom, não era. É uma revolução em termos de engenharia isso. Que a gente não percebe. Vai conversar com os caras da Unicamp, de São Carlos, do ITA, para ver o que eles vão penar. Porque eles não estão preparados para isso. Então isso é um valor, mas tem as suas regras. Não é fora de regras. Entenderam isso? Vou repetir. O cara que você tem que estar em contato é o coordenador de curso do seu curso quando você estiver voltando, ao longo dos anos. Quem mudou? Quem que foi agora? Putz, grita, agora o cara... agora legal, esse cara aí eu conheço. Foi meu orientador disso aqui, conheço, ele fez matéria... Você tem que saber, pô. Muitos dos problemas que a gente tem é que você não conversa com ele, você volta, você está pensando em se formar, sua cabeça está na lua, certo? E isso aqui, e aí a gente que tem que resolver o problema. A gente não consegue resolver o problema. A gente conversa, vai lá. É você que tem que se preparar e fazer adequadamente para chegar e se formar o mais rapidamente possível. Isso aqui depois vai ficar publicado na Serrint, vocês podem baixar. É detalhes, coisas que eu já falei aqui. Isso aqui é para aproveitamento de estudos que é importante, não é o caso. O que vocês vão fazer lá? Vocês vão fazer o segundo ciclo da Europa. Vocês não vão fazer o bachelor, bacharelado, laurea, seja lá o que for. É o segundo ciclo. Então as disciplinas que te interessam é o segundo ciclo. Mas tem uma disciplina legal no primeiro ciclo. Você pode fazer, se a escola lá permitir. Você precisa fazer 30 ECTS por semestre. Isso é condição. Se você quiser fazer a mais, pode fazer a mais à vontade. Não há nenhum problema. Mas você vai ter que se ater para fazer as escolhas justificativas, esse segundo ciclo. O que é esse segundo ciclo? Na Itália, Alemanha, Espanha, Bélgica, tudo, tem 3 cursos no primeiro ciclo e 2 no segundo. Nas escolas francesas, tem os 2. Tem um ciclo de 2 anos no início e 3 no fim. Onde você vai fazer? Se você vai fazer e está no segundo ano, você vai no terceiro, você vai fazer o primeiro e o segundo ano desse ciclo de 3 francês. Se você vai no 4º ano, você vai fazer o segundo e o terceiro ano desse ciclo francês de 3 anos. Certo? E se você não vai para a França, você vai fazer o ciclo de 2 anos finais que você tem aqui. Do 3 mais 2. É esse que você tem que se ater daqueles monte de cursos que você vai encontrar por ali. Não, isso aqui não interessa para vocês. Interessa isso aqui agora. Que lá é só para aproveitamento de estudos. O índice Serrint. Você não é classificado, entre as 4 notas que entram para você, não é a sua média ponderada. Porque é muito injusto. O que é um 7 em cada um dos cursos de vocês? Vocês já estão no segundo ou no terceiro ano. Você sabe que um 7, um 5, um 8 é muito diferente em cada curso. Porque vocês têm professores diferentes, coisas diferentes, uma série de índices diferentes. Então, só a média ponderada é muito injusto. Então, há muito tempo, a gente leva em consideração a sua posição relativa no curso. Você é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, 10º do seu curso. O seu curso pode ter 120, pode ter 180, pode ter 40. A gente vai saber qual é a sua classificação. Como a gente sabe disso? A gente tem a sua nota limpa e a gente sabe se você fez todos os créditos que você deveria fazer e se você passou em todos eles ou não. Então, 2 coisas a gente vê. Se você fez todos os créditos que deveria fazer e se você passou neles. O que fica diferente? Então, vamos pegar a mesma nota, 7,5. Um 7,5 de um cara que fez tudo... E tem o 7,5 do cara que não fez tudo, fez só algumas disciplinas para poder se dedicar. Não, mas eu me dediquei àquela disciplina. Mas você fez 20 créditos por semestre, chefe. Não é a mesma coisa. Então o índice Serrint reflete. Esse índice, a gente calcula ele, mas para vocês, no processo do duplo diploma, ele quase não muda nada. Ele é praticamente a média ponderada limpa. Porque o resto você tem tudo você nunca foi reprovado, você faz todos os créditos. Tudo. Eu não fiz optativa livre. A optativa livre não entra nem piorando, nem melhorando a tua nota. Ela não é considerada. Quando a gente fala, você fez os créditos que deveria fazer, é os créditos que você tinha obrigação de fazer.
não de optativa livre. Se você fez optativa livre, a gente tem um jeito de calcular agora. Sem a optativa livre, a gente vê a sua média limpa e suja sem optativa livre. De tal maneira que ela não afete nem para cima nem para baixo. Tá? E se você não fez essas optativas livres, o que vai acontecer? Você não vai acabar no tempo previsto que a gente preconiza, que é 1 ano e meio para quem vai nas escolas centrais, vai no segundo ano, no terceiro ano, e 6 meses de quem vai no quarto ano. Vai faltar um monte de crédito que não dá para fazer em 6 meses. Então você pode não fazer as optativas livres, é uma bobagem. Mas se você não fizer, vai ter que fazer lá no fim. Ah, eu não posso trazer uma matéria de lá e fazer optativa livre? Não, se esse curso estiver dentro do 30 ECTS. Os 30 ECTS é o jeito que eles classificam o número de créditos. A gente chama de crédito USP e crédito ECTS, europeu. Você tem que fazer 30. Você só pode colocar como optativa livre do bloco amarelo, que você não fez porque você queria mais tempo para obter média melhor, se você fizer mais de 30 ECTS em algum semestre. Ah, mas eu podia optar, mas está dentro dos 30 ECTS? Tá, então você não pode usar. É muito fácil ver isso no currículo de vocês. É muito tranquilo. Tem gente que consegue fazer mais de 30 ECTS? Tem. Acredite se quiser, mas tem. Tem cara que faz 35, 36, porque ele gostou daquela disciplina e faz a mais e passa. Então, essas que ele fez acima dos 30, ele pode fazer. Ah, mas ele fez 35 num e 25 no outro. Aí não dá. Aí ele fez os 30 por... Então eu pego o total, vejo se você tem 120 ECTS, só se você tiver mais de 120 ECTS que você pode pensar em colocar como optativa livre. Então, ou seja, você pode não fazer alguma optativa livre nos primeiros percursos, mas você vai ter que pagá-las no fim. E é muito difícil fazê-las no exterior. Tá? Então, isso tudo a gente enxerga por um índice objetivo, e isso é o que vale mais dos critérios. Vale 1,5 no peso. Todos os outros têm um peso 1, esse aqui tem peso 1,5. Na primeira etapa, o que a gente analisa? A gente vai analisar o seu currículo e o seu plano profissional. Pelo menos 2 professores leem o seu currículo, o seu plano profissional, e dão notas de 0 a 10. Tá? Segundo critérios que a gente tem, e a gente espalha entre todos eles. Então a gente vê o quanto você fez, o que você fez, se você fez alguma coisa, né, em termos de atividade, se participou de algum grupo, fez iniciação científica, fez uma série de coisas. Isso tem uma nota. E você tem o valor do índice R-IND. Não tem mais, isso aqui está errado. Não tem mais a média ponderada suja. Não entra na sua nota. 98% dos caras que pegam o duplo diploma não tem nenhuma reprovação. Já repeti isso, já falei. E 95% dos que se inscreveram também não tem. Ou seja, 5% se inscreve tendo alguma reprovação. Alguns ficam na primeira etapa, se tem demais, mas a maioria não tem. Então isso, o índice vai ser praticamente sua média limpa, porque é igual a suja. Na segunda etapa, então você tem uma nota aqui, outra nota aqui, outra nota aqui, ó, o índice R-IND. Esse vale 1, esse vale 1,5. E aí você vai para a entrevista. Oh, caramba. Aí você vai para uma entrevista. Geralmente com 2 professores. E aí, o que faz a entrevista? A entrevista faz um ajuste fino na sua nota. Ela não te tira, nem te põe nada. Mas é completamente diferente você ler um plano profissional e você ouvir alguém falando, defendendo ele. É completamente diferente. Às vezes o cara é meio, sei lá, meio resumido para fazer, mas na hora que você dá a palavra para ele, para ela explica tudo. Eu falo, acabou, é isso que eu quero ouvir. Pronto. Você mostra que você sabe para onde está indo. Você mostra que você sabe o que você está fazendo. Que muitas vezes, como não tem entonação ali no texto, é um texto, a gente lê aquilo lá, entende mais ou menos, mas quando você chega para lá, chega na nossa frente, você pode expor as suas ideias, pode expor o que você quer. Então, ele vai te tirar fora se você trava na hora da entrevista. Não vai te tirar fora, mas você não vai ser ajudado pela entrevista, porque você travou.
Aí o que você vai fazer? Não tem que ficar preocupado. Você tem que se preparar para explicar. Se você entrou no site e viu, você vai saber dizer, não vai? Não, eu fui lá, peguei, fiz isso aqui, vi que tem esse negócio lá, quero trabalhar nisso, essa escola vai me ajudar. Você sabe dizer. Não tem que preparar nada. Não tem o que preparar. Não tem pegadinha na entrevista. Não tem pegadinha na entrevista, gente. Ninguém está querendo dificultar vocês. A gente está querendo entender o que você está querendo, dando voz para você. Enquanto é possível fazer, tudo bem. Quando são os processos seletivos da Alcântara, não tem jeito, não tem voz. É só texto. Se você não sabe escrever direito, você está ferrado. Se você não põe tudo lá, está ferrado. Você tem que saber se expressar daquela maneira. Então, você se expressou por escrita e vai se expressar verbalmente. Você tem que mostrar que sabe o que está fazendo. É isso que se vê na entrevista. O quanto você se preparou, o que você fez. São 5 minutos, é que nem o INSS. Você espera 2 horas e fica 5 minutos lá com o médico. O pai já olha para você, pum, acabou. É rápido, não é, mulher? Mas a gente está conseguindo, nos últimos anos, manter o horário direitinho. São 15 minutos por aluno. A gente consegue falar com todo mundo. A gente tenta descontrair o aluno, não tem nada disso. Por exemplo, na entrevista dos franceses, das escolas centrais, é muito parecido com isso. Não é um exame. Você vai conversar com eles e vai explicar isso para eles. Por que você quer ir naquela escola, o que você quer fazer, por que você escolheu a França, o que você gostaria de fazer. É um bate-papo que você vai fazer. Ele vai perguntar, me responda isso aqui. E isso tem os exames. Algumas escolas fazem exames. A Politécnica faz exame. Vai te dar lá um exercício, você vai ter que resolver. Isso é uma coisa. A entrevista é sempre uma questão descontraída, em que ele quer entender quem é você. O que você faz, como você é, e aí vai ser, no caso dos franceses, em inglês ou em francês. Não tem problema, você vai optar e você vai fazer na língua que você quiser, que você sentir mais à vontade. Ah, se eu não fizer em francês eu estou prejudicado? Não. Só que quando você estudou francês a partir da Poli e fala fluentemente, lógico que cria um impacto. É lógico, mas é a teu favor. Mas não, olha, você não sabe falar francês, você está fora. Não. Você pode falar fluentemente o inglês, também vai impressionar. No mínimo você tem que se expressar. Não é isso que determina, é o que você fala, quem é você, como você consegue exprimir suas ideias, como você consegue justificar o que você quer fazer. Aí fala, mas todo mundo sabe. Não, tem cara que não sabe dizer o que quer fazer. Você acredita? Vocês acreditam ou não? Você chega para o cara ali, mas por que você escolheu essa escola? A escola é muito boa. Eu sei que a escola é muito boa, você não estava na lista, pô, você não precisa dizer isso. Certo? Ah, porque é muito bom estudar no exterior. Eu também sei disso, cara, mas por que essa escola você escolheu? Você pode dizer, é a única escola que eu tenho proficiência, só sobrou ela. Você tem que se expressar, você tem que saber explicar as coisas. Aí você vai dizer o que você traz tudo, aquilo que eu já falei, não vou falar mais. Proficiência diferente de certificado do curso, já falei para você, não vou falar mais. Qual o nível exigido, nós não podemos dizer mais, nós não dizemos mais para vocês. Ah, mas você não sabe se eu preciso de B1, B2, TOEFL 25, 90, né? Não sei, cara. Porque eles mudam no site, a gente paga cada mico, eu falo para vocês que é 90, 30, 2,5 e eles mudam. E eu não fico entrando no site das 110 escolas lá para ver que mudaram ou não. Isso é você que tem que saber. Você pega aquelas 5 que você tem lá, vai ver qual é a proficiência. Aí eu não acho, escreve para eles. Nós recebemos aqui perguntas mais estapafúrdias que tem de quem quer vir estudar aqui. A gente responde. Tem gente lá só para fazer isso. Mas você tem que procurar a proficiência, o nível de proficiência, não somos nós que vamos informar vocês. É responsabilidade de vocês. Aí eu não consegui esse nível. Não vai ter jeito. Tudo que a gente manda para vocês, manda para o e-mail USP. Então, se você não vê ou não fez o desvio lá para o seu e-mail, faça. A gente só manda mensagem pelo e-mail USP. Não, isso aqui já foi. Agora, cadê o Fernando? Eu vou dar um intervalinho que eu vou colocar agora. Professor. No intervalinho eu vou falar alguma coisa, porque eu vou embora em seguida. Eu vou dar aula 1h10. E alguns alunos aqui também têm aula 1h10, que eu já vi aqui. Não, eu só vou complementar 2 coisas em relação ao que o professor Fernando falou. Uma delas é que eu acho extremamente importante.
é vocês conhecerem as escolas, escolherem as escolas em função dos cursos que vocês poderão fazer lá. Vocês não vão fazer disciplina, vocês não vão cursar aproveitamento de estudos, vocês vão fazer um curso. Vocês vão, então, ter um diploma da escola do exterior. Então, no segundo ano, os processos seletivos das escolas do segundo ano são para todos os alunos da Poli, todos os cursos da Poli. Os do terceiro ano, alguns deles são para alunos de apenas alguns cursos. Por exemplo, na École de Pont, são 4 cursos da Poli que podem se candidatar. É civil, ambiental, mecânica e produção. Agora, por exemplo, em ENSTA não está dito que curso da Poli, quer dizer, está aberto para todos os cursos da Poli. Mas na ENSTA, vocês não vão ter todos os cursos que nós temos aqui na Poli. Então, para vocês escolherem a ENSTA, vocês têm que saber qual é o curso que vocês querem fazer na ENSTA. Então, vocês têm que entrar, vocês têm que conhecer as escolas, têm que conhecer os cursos. Na hora que vocês vão colocar aquelas escolas e a ordem de preferência de vocês têm que saber exatamente o que vocês pretendem fazer lá. Ou seja, então, vocês têm, não é tudo que tem a civil, por exemplo, não vai ter civil como a gente tem aqui. Eu acho que lá não tem, por exemplo, disciplina de concreto armado, não tem na ENSTA. Então, tem outras coisas. Teoricamente, um civil poderia ir para lá, mas não vai ter disciplinas, então vocês têm que conhecer bem isso. Outra coisa que... bem, eu estou mal hoje, porque eu acabei de pensar numa coisa que eu ia dizer para vocês e acabei esquecendo de novo. Bem, então, isso era uma coisa que eu queria dizer. A outra coisa é a seguinte, com relação a isso que o professor Fernando falou, de que vocês vão voltar e vão fazer o 8º semestre, ora, isso é uma coisa que vai ser decidida pela CGE, e isso varia de curso a curso da escola. Ou seja, os cursos da escola, nem todos eles, vamos dizer, o entendimento deles de como é a volta de vocês não é o mesmo. Por exemplo, há cursos aqui na escola que dispensam os alunos de fazer o trabalho de formatura, porque já fizeram lá. Aqui nós temos 2, então o aluno, teoricamente, ao voltar para o 10º semestre, porque ele volta, teoricamente, para o 10º semestre, lá tem um trabalho de formatura. Há cursos que dispensam o aluno de fazer o trabalho de formatura 2. Há cursos que não dispensam de fazer isso. Então, cada curso vai tratar esse problema diferentemente, não existe uma regra única na Poli, e tudo isso não é definido por nós. Nós cuidamos dos acordos, cuidamos da seleção dos alunos, recebemos os alunos estrangeiros, recebemos as visitas que vêm à Poli, mas não somos nós que essa questão toda acadêmica, quem decide é a CG. Então, essa questão de o que vai ser feito na volta, então isso vai ser decidido pela CG, isso provavelmente vai mudar de curso para curso. Só que até lá, os alunos da EC3, porque os alunos da EC3 ainda não voltaram, quando eles voltarem, então vai ser criada uma regra. Então, toda vez que vocês têm um problema novo, tem que achar uma solução para aquele problema. Então, vocês já vão ser a terceira, eu acho que é o terceiro grupo que vai voltar. Então, até lá, isso tudo já vai estar estabelecido. Vocês não serão os primeiros. Mas nós não sabemos exatamente o que vai acontecer, porque é uma coisa nova na escola, e a escola vai ter que encontrar uma solução para essa coisa que é nova. E tinha uma outra coisa que eu acabei de pensar aqui. Não, é uma coisa que é importante. Vocês só receberão o diploma estrangeiro quando terminarem a Poli. Em todos os nossos programas isso é feito de propósito, para vocês não deixarem de terminar a Poli. Ou seja, vocês estão indo para o exterior, porque vocês são alunos da Poli, e nós queremos que vocês voltem para cá, se formem, como não tem o menor sentido, vocês então entraram na Poli, vocês então estavam fazendo um curso público, então vocês estão sendo financiados pelo povo brasileiro, vocês vão para o exterior e depois não se formam aqui. O que nós são brasileiros também. O que nós queremos é que vocês sejam engenheiros da Poli com uma formação internacional. Nós não queremos que vocês, então, se tornem engenheiros da École Polytechnique ou da Escola Central, nós queremos que vocês sejam engenheiros da Poli. E nos nossos acordos, em todos eles está escrito isso.
Vocês só receberão o diploma estrangeiro no momento que vocês terminarem a poli. Aliás, o mesmo ocorre com os alunos do exterior que vêm para cá. Só recebem o nosso diploma quando terminarem a escola de lá. Já houve casos de alunos que vieram para cá com dependência, e aí a escola disse, olha, então se segura o diploma deles, porque eles antes têm que fazer a nossa dependência da escola do exterior. Bem, então era isso, eu vou lá para a Civil, e aí eu vou deixar o professor Fernando terminar e depois esclarecer as dúvidas que vocês... nem todos, não, a aula é 1h10. Nem todos são meus alunos, eles fazem R1, mas podem fazer com outros professores. Não, a 1h acaba, aí todo mundo pode ir. Em 10 minutos vocês chegam na sala de aula. Eu disse que eu acho que só é Civil da aula, sexta-feira. Então vou pôr rapidinho o que foi o ano passado, qual que foi o perfil do ano passado. Então vamos lá. A gente teve 99 inscritos para duplo diploma no processo unificado. O processo das escolas centrais, ele é tudo diminuído por tudo 1/3. E a gente praticamente só tira para a segunda etapa se tem muita dependência. Teve muita reprovação. Praticamente todo mundo que faz a primeira parte. Então teve 99 inscritos, 91 foram para a segunda etapa. 87 puseram alguma opção, não somente, alguma opção que não tinha a terceira etapa. E 77 colocaram escolas que tinham segunda e terceira etapa. Por exemplo, Parritec. Então teve 77 que puseram Parritec e puseram também uma outra escola. Certo? Nesse caso aqui, não tem escolas centrais. Então, 9, por exemplo, ficaram na lista de espera e não foram. Foram classificados, foram elencados, mas não tinha vaga para ele. Porque ele pôs poucas opções ou porque as opções que ele pôs, mesmo sendo 5, foram preenchidas antes dele chegar. Tá? Opa! Qual que é a distribuição de perfil de quem procurou? 48% foi da grande área mecânica, 24% da grande área elétrica, foi civil e 10% da química. Tá? E aqui os números. 44% mecânica, 22%. Na mecânica está produção e mecânica e mecatrônica, que hoje são o maior número de alunos que são dessa área. Eles se candidatam mais e eles têm mais sucesso. Não tem explicação porque o pessoal não aparece. Porque só teve 16 da civil. Não tem explicação para isso. Tem muitas escolas que tem civil. É porque o cara não, ele já, como a gente fala, ele já diz assim, eu não vou conseguir e não concorre. Aí não vai mesmo, né? Eu não vou bater na porta dele, você não quer ir? Sobraram 35 vagas no ano passado. 35 vagas. Isso aqui é a distribuição por curso, para vocês terem uma ideia, e proporcional. 20% dos alunos da produção concorreram. 15% mais ou menos da mecatrônica, da mecânica, e assim porcentagem. Concorreram dentro desse aluno daquele seu respectivo ano. Certo? E aqui é o sucesso. O azul é que conseguiu, o amarelo é que não conseguiu uma vaga. Aquelas 9 vagas estão distribuídas ali. Certo? Isso é para vocês terem ideia, que existe uma grande... Então quem vai para a segunda etapa tem muita chance de conseguir uma vaga, só se fizer uma bobagem. Por exemplo, eu não vi na entrevista, aí está fora. Não é que entra com 0 a gente classifica, está fora. E tem gente que muda de ideia, ué, entre ser selecionado e falar, não quero mais. Puxa, acontece de tudo justificável, hein? Mudou, eu não quero saber. O que mais? Isso aqui era a parte que foram classificados. Então, quase 20% da produção foi, mecatrônica, mas é o mesmo número. Então, todo mundo pode ir. E agora nós vamos ver o seguinte, isso aqui é para você ter uma ideia. Esse número aqui, eu não sei que raio de número é esse aqui, cara. Esquece essa escala. Só que essa escala está ranqueada pela média ponderada. Olha aqui o que eu falei. Teve um cara que estava entre os melhores e não conseguiu vaga. O que é isso aqui? Eu não sei quem é. E não fui atrás. Mas é provavelmente alguém que pôs poucas opções, ou pôs uma só, e era aquilo ou nada. Ele tinha média boa, mas não estava entre os primeiros e ficou fora. Entendeu? Então, não é só gente que está com a média mais
detonada que não foi. Olha só, todo mundo com as notas mais baixas foi, porque soube escolher o curso. Entenderam? Isso aí é regra? Não é regra, isso é o perfil do ano passado. E aí, olha, isso aqui que é importante, olha, o número é 59% daqueles lá, daqueles 91 que foram, obtiveram a primeira opção. Então é importantíssimo se ater à primeira opção. 18% a segunda, 10% a terceira, quarta e 9% pegaram até a quarta opção, 9% eles desclassificado. 9% não pegou nada e 1% que não apareceu na entrevista, por isso foi desclassificado. Então veja que a maior parte é na primeira, segunda e terceira opção. E alguns falam assim, eu não vou pôr mais do que duas, porque não pega mesmo. Não sei, gente. Você só não pode pôr num lugar que você não queira ir. Por país. E aqui tem o perfil, mais ou menos, quem foi para cada um dos países. Então tem lá, civil, Alemanha, então a maioria que vai para civil, para a Alemanha é mecânica, porque tem cursos que só mecânica pode ir, mecatrônica e mecânica, né? Não dá para ir todo mundo. Na Bélgica foi gente da mecânica e da elétrica. Na França, a maioria foi a civil, depois um grande número da elétrica, depois mecânica e química. Na Itália, a maioria é da mecânica também, química, um pouco da elétrica e da civil. E Portugal também a mesma proporção em número menor, porque o menos vaga. Aqui a gente tem 20 vagas e aqui a gente tem 10 vagas. Tá? Agora aqui, o que é isso daqui? Isso aqui, qual é a média que você precisa para ir? Então vocês vejam que em 2016, o pessoal que foi o ano passado, o primeiro cara da automação que foi tinha média 9,02. Mas o último do mesmo curso tinha 6,73 e foi também. Daí? Se você entrou no primeiro lugar do vestibular, no último, se você se forma, o que te importa se você entrou no primeiro ou no último? Você tem que capitalizar isso, monetizar isso ao longo do curso, né? Falar, vem aqui, mas você vai fazer o curso igual. Então, na verdade, o que a gente vai ver é o seguinte, essa classificação não é classificação no curso, é entre os 99 que se candidataram e 91 que foram para a segunda etapa. Não é a classificação dele no curso. Tá? E aí o curso de civil, por exemplo, ingressando em 2013, o curso tem 139. O primeiro lugar, o primeiro da civil teve 8,82, o 76 que foi é 6,57. E agora eu estou enganado com isso aqui. Eu que pus agora essa informação aqui, mas não é não, é a classificação do aluno no curso sim. É o primeiro aluno da civil que foi mesmo, não é do processo seletivo. Por isso que tem o primeiro da automação. Então o primeiro cara da civil foi, da automação foi, o primeiro da civil foi também, mas foi o 25º e o 76º da civil também foi. Para algum curso, eu não sei aonde ele foi, mas ele foi fazer duplo diploma. E os outros cursos tem isso aqui, ó. Essa aqui foi a média mais baixa da última aluno de cada curso que foi. Se eu vou deixar mais tempo para vocês acharem o seu. Isso foi 2016. 2016 é o último ano do EC2. Certo? Vamos ver o EC3 agora. Então, em 2017, o ano passado, o pessoal que está indo agora, o primeiro lugar tinha 9,38 em cada produção. Mas olha quem foi também. O 6,68 foi igual, gente. O rendimento pode ser diferente, mas ele foi fazer. Certo? Então não tem que preocupar com esse 9,38 aí. Civil, 7,81, isso deve estar errado, não é possível que o primeiro da civil tinha 7,81. Mas não importa o primeiro, importa é essa nota aqui. Certo? Então, se você tem... quem tinha essa média e concorreu o ano passado, foi. E aí, essa é do ano passado, já EC3. E aqui já não tem, só tem elétrica aqui, tá vendo? A maior nota de quem foi da química.
Porque a química tem processos seletivos que só vai para químico, então a gente nem abre aqui. É feito lá em cima na química. Então vem um número menor, e quem vem da química aqui está bem focado em determinado curso. Tá? Por isso que ficou essa nota tão alta aqui, o cara da química. E aqui a tabela comparativa. Lembrando que esse pessoal aqui é EC2, esse aqui é EC3. Está faltando de petróleo, que está errado aqui. Teve um cara de petróleo que foi no ano passado. Certo?